Boa noite. Tá. Boa noite a todos. Estamos mais em um Abraterm em Foco e hoje temos nosso convidado especial, diretamente de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele que é especialista em dor, especialista em anestesiologia, medicina paliativa. Diretamente com vocês, doutor Maruan Mais, grande amigo. Tudo bom, Maruan? Boa noite. Tudo ótimo, boa noite a todos. Seja bem-vindo aí. Finalmente uma live com o Maruan, o pessoal pedindo aqui. A última foi um desespero, falou, tinha gente que ia desistir se não assistisse a sua live, né? Se você não entrasse na live com a gente. Porque o grupo todo tá aí, né? Então, a gente precisa prestigiar também Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? E mostrar também que tem gente muito boa aí na área, na sua região, né? Que trata a dor com excelência, que traz o tratamento da dor em alto nível, né? E você tem mostrado isso há um bom tempo, já há alguns anos aí, dentro da sua área, e participado ativamente também lá na Sociedade Brasileira de Estudo da Dor, sempre à frente com as novidades, sempre à frente com trazendo o que há de mais novo para o Mato Grosso do Sul. E também a termografia, né? Foi aluno aí há alguns anos já com a termologia, ele completou, já fez o nível 4, altamente especializado, está trabalhando com termografia no dia a dia. E como é que é isso, Maruan? Você aí, trabalhando com termografia, como é que você está usando aí nas suas avaliações? Então, a termografia veio agregar muito, viu, Bioski, aqui no dia a dia. Ela fomenta uma visão que a gente não tinha, ela confirma muitas coisas no dia a dia, nos ajuda no diagnóstico, na ligação daquela ideia que nós tínhamos, que a clínica é soberana, ela é soberana desde complementada e confirmada com algumas coisas. E a termografia ela vem fechar bastante nesse ponto no que tange a parte da dor, principalmente, que é o nosso dia a dia, né? Eu lembro que no começo você estava um pouco receoso, será que eu começo? Levou um tempinho até entrar, né, Maruan? Até começar a colocar isso no teu dia a dia, né? Como é que foi esse começo ali que você não conhecia, assim? O que foi essa resistência no começo? Eu acho que é aquele, a gente fica um pouco reticente pelo desconhecido, né? E aí depois a gente vai conhecendo, entendendo, aquela insegurança inicial que a gente tem, na verdade, eternamente a gente vai ter, porque a gente busca o conhecimento, né? E o conhecimento é infinito. Então ele veio no começo pisando em ovos para entender a termografia, e hoje, com o passar do tempo que a gente foi entendendo o funcionamento, como ela pode agregar bastante no dia a dia, hoje eu não me vejo trabalhando para muitas situações clínicas relacionadas à dor sem a termografia do meu lado, né? Legal. E como é que é? Você hoje tem uma clínica de dor, né? Que é com vários profissionais, que é a Paliari, não é isso? Paliari. Inclusive, tem um site de vocês que é paliari.com.br, não é? Paliari com 2 L's. O que a Paliari se faz? Como é que ela trabalha aí? A Paliari ela é pensada e criada e constituída pensando no atendimento exclusivo nos pacientes com dor e cuidados paliativos, né? Nós temos uma área de atendimento clínico, temos uma área de procedimentos, o centro cirúrgico ambulatorial, que a gente chama tecnicamente, e associado a isso temos uma sala de termografia que a gente utiliza para o nosso usufruto dessa técnica para agregar, né? Então ela tem uma equipe preparada para o atendimento do paciente e das mais diversas faixas etárias, né? De mamando a caducando. E você pega tudo, né? Casos mais de pessoas jovens, até casos complexos, tem inclusive casos oncológicos, você trabalha também com a parte de cuidados paliativos também, né? A parte de doenças degenerativas em geral, que causam bastante limitação. Crianças, a gente atende uma faixa etária, por exemplo, hoje, nós temos uma faixa etária de 3 anos a 98 anos. Então a clientela é bastante ampla, porque o foco é bastante amplo, né? Cada um com as suas particularidades nas doenças que existem degenerativas, doenças raras, doenças consumptivas que nós trabalhamos no dia a dia, né? Certo. E você, como trabalha com dor, você deve atender muito caso com fibromialgia, né? Fibromialgia deve ser uma coisa muito comum aí no seu dia a dia. Com certeza.
E me diga uma coisa, dentro da fibromialgia, o pessoal sempre pergunta, qual que é o melhor tratamento, o que que eu faço? Qual que é a tua resposta para isso hoje, Eu Manuel? digo, eu digo sempre, tanto para fibromialgia quanto para patologias crônicas relacionadas ao processo álgico, né? A ideia e o princípio é quebrar o ciclo. Hoje, se a gente pode colocar que nós queremos fazer que o tripé seja efetivo, que é controlar a parte da dor, reabilitar e, se possível, regenerar, dependendo da situação clínica, né? Então, hoje esse tripé ele é muito importante e tem que ser pensado. O princípio, no início, quando o paciente chega, normalmente limitado, com alguma situação clínica que o impede de fazer as suas atividades habituais, que altera o humor, porque não tem jeito, a dor anda de mãos dadas com o humor. Então, não, estando limitado, estando dormindo de forma inadequada, e toda essa cascata que existe, ele vai levar a um definhamento na evolução do processo. Então, o princípio é quebrar o processo de dor, quebrar esse ciclo e torná-lo mais ativo possível dentro do seu contexto do dia a dia. É isso que a O gente pessoal está busca. me perguntando aqui, ó, como é que você quebra como é que quebra esse ciclo na fibromialgia? Eu Então, estou essa insistindo na abordagem fibromialgia porque existe um mito muito grande que tudo é fibromialgia, né? E não é é, bem assim, né, Manuel? Por isso que eu estou insistindo nesse tema aí. não é. E relativamente comum, Brios, que a gente receber pacientes com diagnósticos de fibromialgia, porque por exclusão, e invariavelmente a gente percebe associações com hipotireoidismo, depressão, e não necessariamente é a fibromialgia a causa do contexto, né? Então, esse cuidado, essa busca por dados para que eu possa confirmar ou não confirmar um paciente com fibromialgia, até para não estigmatizar, é algo que a gente tem que buscar no dia a dia. E aí, quando a gente aborda como? Primeiro, é um tratamento clínico, medicamentoso, sugerindo sempre atividade física, desde as mais consideradas iniciais. Então, assim, o paciente com fibromialgia tem que fazer atividade física. Vai andar 5 minutos por dia. Se é 5 minutos que ele consegue, então ele vai começar andando 5 minutos, depois 6 minutos. E, se preciso, a gente também tem, os procedimentos invasivos que a gente faz para também quebrar o ciclo. Lembrando que a fibromialgia tem muito da incorporação da cadeia autonômica, simpática. Então, é Sim. ela que eu quero quebrar o ciclo, né? Então, E não você só... faz alguns bloqueios venosos também, né? Isso. O que que é o bloqueio venoso que você faz? Porque tem um pessoal que assiste a gente, até alguns leigos também, e eles não entendem muito bem quando se fala em bloqueio venoso. O que é mais ou menos isso? Isso é interessante você perguntar, porque assim, quando a pessoa vem com a palavra bloqueio, ela entende que eu vou bloquear, eu vou anestesiar aquela dor e a pessoa não vai sentir mais isso. Esse é um conceito bastante errôneo, mas aquelas coisas que ficam dentro do contexto da sociedade. Então, esse esclarecimento é importante. Quando eu falo em quebrar o ciclo, é como se fosse um processo de dessensibilização que eu faço diante dessa cadeia simpática, diante de outras situações clínicas, para que ela, pouco a pouco, volte ao mais normal possível. Dificilmente o paciente com uma lesão estabelecida, ele volta ao seu normal. Ele vai chegar o mais próximo de. E ele sempre vai ser um candidato à descompensação. Por isso que a prevenção, a partir daí, a reabilitação e, por vezes, a regeneração, ela é importante para que eu possa fazer com que esse ciclo seja cada vez mais quebrado e menos frequente de processos de reagudização. Então, quando eu falo bloqueio, eu falo em processo de dessensibilização. Eu vou utilizar medicamento A, B, C, associações, existem várias vertentes, existem linhas que trabalham com um único medicamento, tem linhas que trabalham com 3, 4, 5, 6 medicamentos. Eu digo sempre, não tire nada do seu arsenal, associe que você só vai ter ganhos, sabendo associar, obviamente. O que é o bloqueio venoso, na verdade? O que é o bloqueio venoso? Que se faz na fibromialgia, por exemplo? Então, especificamente, o bloqueio venoso é a infusão de medicamentos, pode ser alfa-agonista, pode ser inibidor de bomba de sódio, pode ser de canais de sódio, né? Pode ser o magnésio, inibidor de receptores NMDA, consiste na infusão, no preparo da infusão num um soro simples, e que eu faça a infusão dele na maior velocidade possível, desde que o paciente esteja devidamente monitorizado
e preparado para as situações adversas que essa infusão, porventura, possa causar. Por isso que é feito numa clínica com os cuidados aí para tudo, né? Para qualquer intercorrência, você está preparado aí, que está no ambiente mais adequado para poder dar o atendimento, né? Mas assim, só que o interessante é que você fala assim, é um bloqueio que você faz em cima do sistema nervoso autonômico, neurovegetativo, né? Eu acho muito importante essa colocação em relação à fibromialgia, porque ela sempre envolve essa alteração disfuncional do sistema autonômico, né? Que é aquela característica do paciente com fibro que tem extremidade fria, distúrbio gastrointestinal, distúrbio do sono, alterações cognitivas, né? E na verdade, esse bloqueio ele não é o tratamento ainda em si da doença, né? É um tipo de abordagem, né, Maruan, dentro de várias coisas que vão ser feitas ao longo dessa reabilitação, como você colocou, né? Esse exemplo que você coloca da fibromialgia, eu digo que ainda é algo que a gente desconhece por completo, né? Tanto é que, por vezes, a gente coloca como uma síndrome fibromiálgica, ou até brincando em alguns colegas, colocando que é um status fibromiálgico, né? Status, então, né? Na verdade, o que a gente quer, quando esse paciente clínico, ele nos procura, ele quer como sentir-se melhor, porque ele está cansado, ele está consumido, ele não produz, ele passa a ser inativo. Então, quando eu falo, a grande vantagem dos bloqueios, e é importante que se ressalte que não é um bloqueio só. Aqui nós trabalhamos sempre com um conjunto de 5 bloqueios sequenciais, e aí a gente faz as reavaliações diárias após cada bloqueio, no seu retorno, para o segundo, para o terceiro, para o quarto e para o quinto, e depois do quinto a gente aguarda um tempo para fazer uma prospecção de nova sequência ou não, para ver se o quadro se mantém, se melhora, porque a dose é individualizada, e no paciente com alteração da cadeia autonômica, ela é mais individualizada ainda. Então, se eu não considerar esse fato e tratar todo mundo igual, como uma lesão igual linear, eu vou com certeza não prover uma adequada resposta para a maior parte desses pacientes. O que eu entendi é legal. Você faz uma abordagem sequencial para tirar ele de um status, botar um certo controle na situação, né? Exatamente. Tirar um pouquinho dessa sensibilização e ver o que vem aí na sequência. Às vezes aí aparece aquela alteração radicular, alteração inflamatória periarticular. Acho que é mais ou menos nesse caminho que você trabalha, né, Mauro? Exatamente. É como se quando eu utilizo a sequência dos bloqueios simpáticos venosos, ela pode ser efetiva por completo. Tem pacientes que se resolvem com a sequência de 5 sessões, que é a nossa proposta de trabalho aqui, e tem pacientes que precisam de mais sequências, ou de mudança de abordagem. Porque você limpou um quadro que era bastante poluído, entre aspas, de sintomas, porque a parte... o nosso organismo é muito inteligente, né? Ele vai criando situações para proteger todo o contexto. Então aí ele vai sobra um ponto aqui, um ponto lá, e aí eu posso agir de forma mais pontual, tá? Mas não é incomum esses pacientes melhorarem só com bloqueio simpático venoso. O arsenal e o conhecimento que nos fez o tempo utilizar as associações nos traz boas respostas clínicas no dia a dia. Hoje eu tenho metade dos meus procedimentos com bloqueio simpático venoso, com resultados satisfatórios. Legal. E o paciente não precisa estar em crise para estar fazendo o bloqueio, né? Não. Ele não precisa estar. Eu estava até vendo no teu site uma vez sobre dor disruptiva, né? A dor disruptiva também ocorre na fibromialgia, né? Ocorre. Então, ele não precisa estar nesse momento do descontrole, né? Para estar fazendo o bloqueio. Não. A gente, inclusive, eu faço analogia com o paciente hipertenso. Eu não espero ter uma pressão alta, eu não espero ele ter um infarto, espero ele ter um derrame para daí intervir. Eu vou tratar, tirar da crise e tratar de forma preventiva para evitar que essas situações, que são as mais incapacitantes, as mais excruciantes, as mais limitantes, a dor disruptiva, a dor em paroxismos, essas que normalmente limitam mais e alteram o estado de humor e deixam a pessoa cada vez mais se sentindo menos capaz de conduzir o seu próprio meio de vida. Legal. E nesses pacientes com a síndrome dolorosa, síndrome dor regional complexa, né, tem a hipersensibilidade, extremidades e tal, mesmo esses casos são muito comuns também deles terem além da dor regional, uma dor difusa
e às vezes vem só com o diagnóstico da fibromialgia e na verdade acaba tendo a gente percebendo que tem uma coisa a mais. Mesmo nessa situação, você não faz bloqueio da extremidade direto, né? Você começa sempre com uma abordagem geral primeiro e vai deixar isso para um segundo tempo, não é isso? Exatamente. É a história de quebrar o ciclo. Eu tenho a centralização, eu tenho a incorporação da cadeia simpática no processo doloroso, algo que por si só já é patológico, eu preciso fazê-la entender que é uma resposta inadequada. Então, essa abordagem, quando um paciente vem numa situação dessa, eu primeiro indico o bloqueio simpático venoso, e depois eu vou pontualmente indicar bloqueio da cadeia simpática lombar, bloqueio do gânglio cérvico torácico, né? Hoje mesmo atendi um paciente que tem um quadro de síndrome dolorosa complexa regional, que nós diagnosticamos pela termografia para comprovar, existia uma dúvida em relação se era um quadro tumoral associado, e hoje ela me aparece com uma síndrome de Claude Bernard Horner associada à síndrome dolorosa complexa regional. Então, não é uma situação tão simples de se ver, tão incomum, né? Mas ela existe e é real, e gera sofrimentos. E outra situação, eu vou voltar já no síndrome regional complexo, mas outra situação que eu me lembrei também, o paciente com enxaqueca, né? Enxaqueca crônica, mas com dor difusa. Ele cai na mesma coisa, primeiro de sensibilização geral central e depois você vai para enxaqueca, não é isso? Você não vai fazer nada de bloqueio aqui de crânio cervical antes de fazer um sistêmico primeiro, né? Exatamente, porque a enxaqueca é um grande questionamento, né? Existem tratados e mais tratados, né? Conhecedores e mais conhecedores, né? Eu falo que quanto mais periférico eu procurar agir no momento de uma crise, no momento em que a doença está instável, ela não está controlada, provavelmente eu vou não vou ser tão benéfico ao paciente quanto isso. E aí vai incorrer no que muitos dizem, falha terapêutica. Não, eu acho que você não falhou, você só propôs no momento inadequado uma abordagem mais periférica. Se eu penso perifericamente, deixo de pensar de forma central e de forma em que haja toda a ligação, a chance minha é mais fácil de incorrer em sucesso. Legal. E voltando na termografia, é interessante, o paciente na primeira consulta ou nas primeiras consultas ele já vai para uma termografia aí, né, contigo. É uma das coisas que eu falo, quanto mais complicado o paciente e quanto maior a dúvida relacionada ao que ele possa ter, mais a termografia está indicada, né? Até para mostrar um caminho para ele, né? Para mostrar o que vai vir pela frente, né? Exatamente, né? E como alguns pacientes dizem, doutor, eu não sou louco, eu sinto e é real. Então, isso causa a demonstração física e a necessidade do ser humano de enxergar, né? E a termografia é muito interessante por causa disso. Ela me faz, eu brinco, eu falo que ela me faz enxergar além do alcance, né? Então, e esse contexto é muito importante, porque ela desenha para mim, permite eu demonstrar que algo não está bom, que ela não está no padrão normal, ela está numa situação patológica, que eu posso de ajudá-la de alguma forma e torná-la o mais fisiológica possível, o mais normal possível. Principalmente no paciente com depressão, né, que a gente tem que ficar mais atento ainda, né? Porque senão fica tudo na depressão e acaba a gente não se atentando. Eu acho, você consegue ficar sem termografia hoje? Não, hoje eu não consigo, não. Né? Imagina quantos pacientes você atendeu tempos atrás sem termografia, né? Quanta coisa poderia ser resolvida mais rápido, né? E a comprovação, né? Aquela coisa mais taxativa. É isso. Hoje eu posso fazer isso. Antigamente eu descrevia o quadro e era questionável por muitas situações, né? Então a termografia permite que eu seja bem taxativo e afirmativo naquilo que por vezes a gente chega a diagnosticar num paciente que é estigmatizado com quadro depressivo, com quadro com quadro de dor psicogênica, né? Então, invariavelmente, a termografia nos quadros de síndrome dolorosa complexa regional, nas radiculopatias, na fibromialgia, eu desenho muito fácil o quadro hoje, e aí eu vou ser mais efetivo no meu tratamento. Então, a oferta de uma técnica associado a todo um contexto, a toda uma possibilidade de trazer isso para um ganho àquele que eu quero atender, que é o paciente, que é o foco principal, né?
Então, isso é um diferencial hoje que eu não me vejo trabalhando sem ele. Não, e é interessante assim, a gente, sem a termo, trabalhava no instinto, né? Você tem aquela sensação que é tal doença, você já viu aquela situação, e aí você fala, não, mesmo sem exame, vamos fazer tal coisa, vamos conduzir, porque você tem aquela coisa do instinto, da experiência. Agora com a termo, a gente tem isso, mas é diferente, porque você já vai lá e mostra para ele aquilo, ó, eu já estava sentindo que era isso, e realmente tem essa alteração miofascial, alteração do sistema nervoso simpático e assim por diante, né? Eu acho que ela reforça muito essa situação. Até eu vou tentar compartilhar aqui, ó. Deixa eu compartilhar a tela para o pessoal que não... Deixa eu ver aqui, ó. Opa, agora ele trouxe para cá. Não sei se está aparecendo a imagem aí. Vamos ver aqui. Enquanto você acha a imagem, hoje eu atendi um quadro bem interessante, Briosco. Sim. Um paciente que teve uma infecção por chikungunya há 90 dias e confirmada, e ele fez um quadro de como se fosse um Guillain-Barré símile, com perda de força de membros inferiores, perda de força de membros superiores, perda de controle esfincteriano, e ele foi taxado como dor psicogênica. Olha só. Então, e foi interessante porque foram 2 colegas, inclusive, que avaliaram previamente, neurologistas, que o taxaram como tal, encaminhando a psiquiatria e a clínica de dor. Então, na termografia, isso desenha muito facilmente, nos dá dados para corroborar isso. E algo que provavelmente não foi pensado. Então, aquilo que eu não penso, aquilo que eu não tenho na minha lista de hipóteses, eu não consigo também chegar a essa conclusão. Então, realmente a termografia é uma arma interessantíssima no dia a dia do processo de dor. Umas coisas que eu levantei uma situação aqui, não está identificado quem é, mas assim, a importância de a gente fazer a avaliação de corpo total, né, Marwan? Que isso também a gente só pega com o tempo, né? Depois que faz o curso, vai entendendo, né? Hoje não tem como fazer só segmentar, só um braço, só a perna, só o joelho, ainda mais tendo com paciente crônico, né? Então eu sempre reforço muito essa questão de fazer o corpo total, que é o padrão que você segue aí também, né, em Campo Grande, que a gente tem uma noção geral do paciente, desde alterações venosas, periféricas, alterações posturais, né, o posicionamento do paciente. E aí, por exemplo, se é um caso de fibromialgia, mas que a gente vê muitas alterações miofasciais de escaleno, supraespinhal, bilateralmente, alteração radicular, são coisas que, por incrível que pareçam, passam despercebidas por vários colegas, né? Aquela queixa de dor, formigamento, cai numa situação, não, isso é da depressão, é assim mesmo, tá tudo bem, acredito na tua dor, vamos tomar um antidepressivo para ajudar a dor neuropática, mas você não consegue documentar ou levar qualificar o paciente como a imagem térmica faz, né, mano? Eu acho que a termografia ela qualifica muito bem o padrão da dor e você consegue distinguir a intensidade dela em relação às outras partes do corpo, você consegue pontuar melhor isso para o paciente, né? Então, a partir do momento que você vê uma alteração que é como nesse caso aqui, que o paciente já tem até uma síndrome regional complexa, todo o braço esquerdo. Então, mesmo que você não vai fazer um bloqueio naquela primeira abordagem, ela já te dá o caminho que ali para frente vai precisar de um bloqueio. Então, já passa o médico que trabalha com o trabalho, passa uma segurança maior para o paciente também, né, Manoel? Porque você falou, você consegue impor mais o teu tratamento com mais segurança, né? Dizer, ó, a gente vai fazer, precisa fazer, não vai ser nesse momento, vamos aguardar um pouquinho, mas a gente vai ter que entrar com isso, né? Eu consigo ser muito mais assertivo, né? Assertivo, né? É isso que a gente quer. Você pega nessa imagem que você mostra aí, você tem tantas alterações termográficas, né? Desde radiculopatias até prováveis síndromes miofasciais. Então, essas alterações todas autonômicas, então isso, olha essa imagem do pé dela, né? Pois aqui já é uma polineuropatia. Então assim,
como é que eu vou abordar perifericamente um paciente desse inicialmente? Então eu preciso melhorar alguma coisa e saber o que é o foco principal, né? Você pega a região glútea também. Então, assim, isso é interessantíssimo. A termografia, ela vem para agregar e mostrar para mim que eu não necessariamente tenho uma única situação clínica associada no processo álgico. Eu tenho uma preponderante em relação às demais, mas dificilmente eu vou ter uma única situação. Ela não é aquela coisa didática que a gente, porventura, aprendeu em algum momento, né? Não, adore isso, utilize isso. Se for isso, utilize aquilo. Não, isso é coisa para a gente estudar, aprender e ter o conhecimento, mas no dia a dia não é assim, nós não temos uma lesão única. É muito raro acontecer, né, uma situação dessa. Agora sim, para quem não conhece dor, não é da área de dor, para trabalhar com termografia e dor, não é fácil, né? Ela parece que é um negócio, ela realmente vem no estágio que ela é adequada para quem já é especialista na área de dor, né, Maruan? Você precisa ter uma base, um conhecimento ali, porque ela não é simplesmente mostrar o que está inflamado, que tem um pontinho gatilho, porque quando a gente começa a ver a imagem, ver tanta coisa complexa naquilo ali, e ela exige uma bagagem, alguém que, né, pelo menos tem uma especialização em dor, para quem vai trabalhar com dor mesmo, né, Maruan? Eu falo assim, cada vez que eu faço uma imagem termográfica, eu fico com muito medo do que eu vou ver, né? O medo de não entender o que está acontecendo, porque tamanha a riqueza de detalhes, que pode parecer detalhes, mas que não é, ela pode me trazer, né? Então, essa gama de informação, se eu não tiver um conhecimento prévio, uma bagagem prévia, eu vou olhar aquilo e não vou entender. Eu não sei para que serve aquilo lá, vai passar desapercebido e vai deixar como se aquilo fosse algo normal, né? Eu atendi um eletricista industrial, né? E eu falei para ele, num quadro, ele foi operado, fez uma artrodese de coluna, eu falei para ele, bom, você com certeza trabalha com termografia no seu serviço. Ele falou, trabalho. Eu falei, então agora eu vou indicar uma termografia para você fazer em você, para a gente poder tentar desenhar, provavelmente você tem um quadro de síndrome pós-laminectomia, você pode ter associado a tendinose complexa regional. Aí ele falou, é? Eu falei, é. Aí ele tentando me explicar qual que era o mais quente, o mais frio, como que ele fazia para usar no motor, colocava no motor, não precisa abrir por causa disso, né? Então, aí fizemos a imagem, depois nós acabamos confirmando que descartamos a hipótese da síndrome dolorosa complexa regional e ficamos só com a radiclopatia e provável síndrome pós-laminectomia. Então, essas situações, a termografia ela me traz uma gama de dados, e se eu não souber interpretar, se eu não tiver a base para interpretar, aquilo que eu não penso, eu não consigo executar, eu não consigo interpretar, né? Eu digo que, eu estava brincando esses dias, quando eu leio os livros de semiologia, e a gente buscava, sinal tal, sinal tanto, sinal... A termografia me torna isso muito mais prático no dia a dia, muito mais efetivo, e como eu disse anteriormente, assertivo. É isso, ponto. Precisamos começar por aí, né? Agora você falou uma coisa muito legal, né? Porque a termografia, ela é sinal disso, sinal daquilo, e falta o quê? O sintoma, né? A gente tem que juntar com o sintoma do paciente para poder fechar o diagnóstico. Eu acho que isso é fundamental, porque ela não fala, ela está ali mostrando um monte de sinais, né? Característicos de uma determinada doença, padrão, e aí você tem que escutar o teu paciente, você é um bom médico, escutar ele para ver quais são os sintomas que tem relação com aqueles sinais que a imagem mostra, né? E aí vem essa questão da experiência do médico que está ali atuando, e sabendo também, você está olhando a imagem, você está lá já pensando no procedimento também, né, Manuel? Você está pensando o que você vai fazer, como é que você vai conduzir. Isso é interessante, essa colocação, porque eu falo assim, tratar a dor, em alguns momentos, é deveras traiçoeiro, porque eu tenho que tomar cuidado para que a dor que eu vou tratar não mascare uma situação clínica ou uma doença que está dando um sinal, né? Recentemente nós discutimos um caso do que o paciente veio com uma clínica de lombociatalgia para eu fazer uma abordagem, um bloqueio peridural. E eu falei para ele, não, a sua clínica não bate. Você pode ter uma clínica de lombociatalgia, mas ela não consigo fechar o diagnóstico e me convencer que seja de uma lesão por problemas relacionados à radiculopatia. E depois a gente apareceu aquela imagem bonita, especulada, que a gente até discutiu na nova abordagem da termografia, né, na evolução da termografia, né, e esse paciente nós fechamos o diagnóstico 100% 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 1
semana passada de plasmocitoma. Suspeitamos de mieloma múltiplo, tal, foi até plasmocitoma. A termografia que deu o diagnóstico? Não, ela não deu o diagnóstico de plasmocitoma. Assim. Nem de mieloma, nem é para isso que ela serve. Mas ela mostrou para mim que aquela hipótese inicial de um quadro de lombocetalgia clássico não era. Então ela me alertou a uma necessidade de investigação. E primeiro a gente suspeitou de uma infecção e tinha um quadro infeccioso, então ele fez um quadro de espondilodicite, a hora que tratou a infecção, que aí veio a suspeita de mieloma, e aí não fechou em mieloma, fechou em plasmocitoma, que é um diagnóstico diferencial. Então, para você ver como tratar a dor é por deveras traiçoeira, eu tenho que saber, entender e ter certeza de que eu não vou causar um mal, né? Eu tenho que prover o bem, prover a melhora, com o menor risco possível de tornar algo pior, né? Interessante também que você comentou aí, da Thermo, né, ela não faz o diagnóstico por si, porque na verdade ela não vem substituir o médico, ela vai ampliar o que o médico já faz, né? Então, se ele já tem conhecimento naquela área, ela vai aumentar isso 10 vezes, ela vai ampliar aquilo lá. e também tem o contrário, né? Quando a pessoa não sabe nada daquela área, ela vai piorar mais a situação também, né? Porque a chance de falar coisa errada é maior também. Porque é tal de imaginar uma situação clínica que ele nunca viu, aí por isso que a gente sempre fala, tome cuidado. Né? Se você vai usar uma área que você não conhece, né, começa a se meter numa área que você não conhece, tem que estudar muito a área, não é a termografia que vai te dar o diagnóstico. Então, daqui a pouco você vai começar a enxergar coisa que não é, ou dizer que não é. Então, ela é um auxiliar para o médico, ela não transforma você ela não vai te mudar de profissão, né? Você não vai deixar de ser médico e vai virar, sei lá, né? Você continua sendo especialista em dor, isso que é o interessante, né? Só que ela te traz uma sensibilidade muito maior do que não tem, né? O método. O Joãozinho uma vez comentou, né? O João Paulo, né? A gente conversando. Ele falou assim: é o que eu falei agora há pouco. Me deixa mais desesperado, às vezes, uma imagem térmica, né? Porque ampliei muito. E se eu não tiver a certeza para que serve aquele sinal que ela está me dando, ela acende a luz amarela, vermelha, roxa, qualquer luz. Ela mostra para mim: olha, escancarado, pode ser isso, pode ser aquilo. Não é isso que você está pensando, né? Então, aí a gama de conhecimento, a minha base, ela tem que ser ampliada. Então, ao invés de eu pensar em 2 hipóteses diagnósticas num caso, numa situação clínica, ela pode aumentar para 5, para 10 hipóteses diagnósticas. Então, a termografia é mais um braço, né? Então, eu tenho a minha mão direita, a mão esquerda, eu ganho mais uma mão para cá, uma mão para lá, é isso que agrega ela no dia a dia. Inclusive, a discutir coisas novas também, né, Moral? Uma coisa muito legal que você sempre chama atenção é em relação à síndrome regional complexa, mas não de extremidades, né? De tronco, tórax, abdômen, pós-cirúrgico, uma situação muito mal descrita ainda na literatura, mas que aos nossos olhos aqui já está chamando a atenção que está dentro de uma mesma síndrome, né? Exatamente, né? Porque como nós temos a cadeia autonômica agindo da cabeça até os pés, então é inocência a gente achar que ela aconteça somente em membros inferiores e membros superiores. E é o mesmo questionamento e analogia que eu faço para a dita dor de membro fantasma. Se eu resseco um órgão e existe alguma forma, alguma inervação desse órgão, eu posso também ter uma dor fantasma relacionada a esse órgão. Então aí eu vou ter a síndrome dolorosa complexa regional em região de abdômen, região de tórax, em região de componente cefálico também. Então muitas situações clínicas, eu lembro da discussão com o doutor especial em Ribeirão Preto, que a gente falava: mas se a cabeça toda é inervada, ela é regulada pelo gânglio cérvico-torácico, por que eu não fazer uma abordagem nela para poder tratar eventuais situações clínicas relacionadas às cefaleias, né? E aí a gente fez alguma coisa nesse meandro e tivemos boas respostas. Então, na termografia também ela vai me mostrar essas situações. É muito interessante esse. Casos de pós-apendicectomia, gastrectomias, que a dor ela foge do esperado de um pós-cirúrgico, né? Dor crônica. Uhum. Entra mais ou menos isso que você está comentando aí, né? Quando a gente, por exemplo, quando começa um quadro inicial, bem inicial de apendicectomia, por exemplo, de apendicite, e você vai saber delinear isso muito melhor do que eu. Então, aquele quadro frustro, aquela coisa, até desenhar e localizar. Agora localizou, é isso, né? Então,
quando você resseca na evolução de um quadro de dor crônica, ele vai ficar naquela queixa inicial, aquela coisa meio frustra, meio não consegue definir, piora com frio, melhora com calor. Então, essas coisas, ela simula muito a queixa inicial antes da localização de uma apendicite, por exemplo, e a ressecção. Interessante. E agora você também está mexendo com o sono, né, Maruan? Mostrando que termologia não é só imagem térmica, mas também agora vai vir essa novidade da avaliação do sono, que ainda está sendo implantada, não está na prática ainda, mas que tem grande força aí para ajudar em relação à dor, né? O impacto do sono na dor, e a gente vê muitos pacientes com distúrbio do sono, e como é difícil de tratar isso também, né? A gente vê assim, um tratamento às vezes não muito eficaz, e o tratamento do sono ele é muito mais complexo do que a gente imagina, né? E tem coisas simples do dia a dia que pode ajudar, desde a parte alimentar, o banho quente, banho frio, atividade física, que são coisas que a gente acaba não sabendo até orientar para o paciente por uma questão de não ter isso documentado, né? E agora você participou agora recentemente também em São Paulo aí do treinamento com a avaliação da temperatura cerebral no sono, e talvez isso aí venha ajudar bastante mais para frente, né, Manuel? Todos bastante ansiosos para poder botar em prática, né? Não tem como hoje, em 99, eu fui numa tese de doutorado de defesa sobre sono, que um colega foi fazer. E eu até brinquei à época, eu falei assim, o que o cara está estudando para dormir, poxa? Né? Como era o fruto do desconhecimento e da ignorância, né? Que torna as pessoas, às vezes, corajosas. Então, e aí você vê hoje que o sono é um mundo, né? A termografia que o Dr. Mark apresentou lá, todo o trabalho, a termometria cerebral, ela vai vir com mais um outro mundo dentro da termografia para agregar. Então, agora que a gente começa a conhecer o ciclo circadiano, que cada um de nós temos a nossa velocidade, o nosso ritmo, e saber a temperatura, uma forma de avaliar a temperatura cerebral, para poder colocar ela numa forma que o cérebro possa descansar, possa ter a sua higiene, vamos dizer assim, né? Então, isso vai ser um outro mundo. Nós vamos ter uma regularidade para a produção de neurotransmissores nas suas mais diversos horários e especificidades. Então, isso, no que tange ao processo de dor, eu vejo um link que é indivisível. Né? Então, eu acho que muito ansioso para poder começar a trabalhar com isso efetivamente no dia a dia, porque eu acho que as respostas para muitas questões vão estar aí. E a gente vai cercar mais uma vez a dor com a termologia. Tanto periférico, agora o sono, e ela não foge, né? Está tudo sempre relacionado com termografia. Muito, muito bacana isso. É bem interessante. E a perspectiva que eu tenho é que a gente vai aprender que são, como você colocou, atitudes simples, mudanças simples de hábitos de vida vão tornar muito mais efetivas o trabalho do nosso organismo. Então, o que a gente mais faz eu não vou lembrar quem comentou isso, mas eu não preciso ir atrás das borboletas, né? Eu preciso criar um campo interessante para que elas venham até mim. Então, se eu trabalho o meu organismo e deixo ele nas melhores condições, ele vai resolver praticamente tudo. Legal. Mano, a gente está chegando quase no final aqui. Vou passar algumas orientações. Na tua experiência hoje, o que você falaria para o médico que não conhece termografia ainda? Sabe, aquele colega que é meio descrente, como você já passou, eu já passei, vários colegas já passaram por isso. Qual que é a dica para esse colega que olha assim, putz, termografia, o que esses caras estão fazendo? O que é isso? Qual que é a dica que você daria para esse colega aí? Abra os horizontes, né? Eu brinco que quem começa a trabalhar com termografia faz isso quase todo dia, né, Bioski? Para demonstrar para as pessoas, olha, enxergue, entenda, né? Por vezes o colega fala, não, volta lá para ele te explicar, porque disso aqui eu não entendo nada. Então, a gente precisa enxergar o novo horizonte e mostrar para ele que se é mais uma ferramenta que eu tenho para ser efetivo, assertivo, competente no meu dia a dia de trabalho, na minha abordagem com o paciente, para poder prover a melhor qualidade, então, que sejamos humildes em algum momento, para que a gente possa ter mais uma linha de aprendizado. É mais um fator para agregar. A termografia é algo que veio para ficar e ponto final.
Eu diria assim, fique esperto também, né? Porque a tecnologia está vindo aí e a gente não pode ficar para trás. Né? A Não. tecnologia não vem substituir o homem, mas quem não usar a tecnologia vai ficar complicado, né? Claro, e ela vem somar o quê? Na avaliação clínica. Então, se você já é um bom clínico, já faz uma boa tratamento dos pacientes, agregar a tomografia vai dar um diferencial. E não ter isso, nossa, daqui a 5 anos, 10 anos, pelo amor de Deus, né, Manuel? Não tem como trabalhar com dor sem estar com essa tecnologia em mãos, né? E a gente tem que olhar a tecnologia por todos os lados, né? Hoje você não vê ninguém usando praticamente um telefone fixo, né? E o celular resolve metade da minha vida no meu dia a dia, né? E para isso, e por que eu vou ter o estigma e a resistência para dizer algo mais que possa me agregar? Não tem muita lógica, muito critério às vezes, né? Então, a medicina vai mudar muito nos próximos anos, para todas as áreas. E a termografia é um dos fatores responsáveis por isso. E agora vamos dar a dica para os nossos pacientes aí. Aquele paciente que chega assim, eu fui na perícia, mas não deram nem bola para minha tomografia. Não resolveu nada. O que você diz para esses pacientes? Olha, isso não é infrequente também aqui, né? Tudo que é novo, né? Os casos periciais, né? Aí, às vezes, aí o colega fala assim, não, eu quero um laudo. Sim, mas a termografia é o próprio laudo e ela é descritiva, né? Então você é tão bem descrito que você não há necessidade de fazer laudo. Mas eu já tive situações, parece cômico, né? De ter que descrever num laudo à parte o que estava descrito na termografia. Então, copiar, né? Porque ela é uma avaliação de corpo inteiro, né? E outra coisa que eu falo para os peritos, né? Vocês têm que entender que ela não está dizendo que a pessoa tem nexo com a lesão em si. Que quem dá o nexo é o papel dele, ele que vai ver. Que a pessoa pode ter várias alterações positivas, etc., que explica a dor, mas que não necessariamente justifica o que ela está pleiteando, que seja relacionado ao trabalho. Às vezes sim, às vezes não. Então aí que entra o perito para poder avaliar. Né? A termografia vai ajudar principalmente aquelas pessoas que saem daquela questão que não tem nada, né? Porque é um exame muito sensível, ele mostra muita alteração, mas para quem está dentro da perícia, ele vai ajudar o perito a entender melhor o que é, até separar as coisas que têm mais relação com a dor e outras com menos relação com a dor, com mais relação realmente com o trabalho que a pessoa está efetuando, né? E poder orientar depois a reabilitação, que é o mais importante ainda, né? Que o exame não vem aí só a questão do pericial, mas para trazer um caminho, uma esperança para esse pessoal que está com dor e não conseguiu resolver ainda, né? E para o médico do trabalho também, né? Quando a gente coloca uma situação de reabilitação em que eu preciso colocá-lo de volta às suas atividades ou ser reabilitado dentro do seu serviço, então, alguns pontos que podem não ter relação com a patologia que o trouxe, né, ele pode mostrar para o médico do trabalho que ele precisa mexer aqui ou ali por causa de uma lesão futura que ele pode ter. Né? Então, o nexo não necessariamente a termografia pode mostrar o nexo e algumas outras lesões que podem tornar-se nexo causal. Então eu preciso lembrar e analisar isso para poder reabilitar. Legal. A gente está chegando ao finalzinho aqui, então, da Baterm em Foco. Manuel, você vai estar com a gente lá no CBDOR, né, no Congresso Brasileiro de Dor. Vai estar participando do encontro lá dos termologistas na quarta-feira à tarde. Se eu não me engano, vai estar falando de síndrome regional complexa, né? Eu acho que era ou lombalgia ou síndrome... Lombalgia, né? E então o pessoal venha participar, tem vários especialistas como o Dr. Maruan participando com a gente no CBDOR. Mais algum outro evento pela frente, Maruan? Não, eu tenho um evento e a nossa reunião que nós vamos ter, mas é um pouco mais no dia 15 de junho também, né? Depois tem o Congresso Brasileiro de Dor, né, com essas duas abordagens. Nós vamos estar falando também de nocicepção dentro do Congresso Brasileiro de Dor. Legal, bem legal. E aí você vai estar mostrando alguma coisa de imagem térmica, com certeza, né? Com certeza, né? Mesmo não sendo tema específico, né? Legal. Gente, queria agradecer a presença de vocês todos. Deixem suas perguntas, a gente vai estar respondendo aqui também nos próximos encontros. E queria agradecer mais uma vez ao Maruan pela sua participação, né? Finalmente, né? Conseguimos fazer a live contigo.
né? Obrigado pelo convite. E eu que agradeço. E o pessoal que precisando de especialista na área de dor, lá no Mato Grosso do Sul, Campo Grande, procurar lá pela Paliare, com 2 L's, paliare.com.br, tá bom? Grande abraço, boa noite a todos. Obrigado, Maruan, mais uma vez. Tchau.